Vamos falar sobre Bolsa de Valores. A XP projeta que o Ibovespa pode atingir os 150 mil pontos. Para entender o que está por trás dessa perspectiva da casa para o principal índice acionário brasileiro, converso agora com Rafael Figueiredo, estrategista de ações da XP. Seja bem-vindo, Rafi. Uma ótima tarde a você. Oi, Gabriel, boa tarde para você, toda a audiência. 150 mil pontos. Quando está todo mundo otimista, até começa a ter uns calafrios, viu, Rafi? O que motiva essas revisões, este bom humor com a Bolsa de Valores brasileira? A gente está hoje no 136, então tem um caminhozinho até estes 150 mil. Exatamente, né? E lembrar a você e a toda a nossa audiência, né, que a gente vem já no nosso segundo ajuste, né? A gente tinha os 145 mil pontos, quando iniciamos o ano, como projeção de mercado, depois fomos para 148, digamos, 49 mil pontos, era 148.500, e agora 150 mil pontos, né? Respondendo sua pergunta, basicamente o que a gente tem visto, né? São dois grandes motivos, né? O primeiro, que um está ligado ao outro. O primeiro grande motivo é que tem vindo um fluxo de capital estrangeiro em função dessa redução da superexposição aos mercados americanos, né? Dessa saída dessa superexposição, indo para mercados emergentes, indo para o mercado brasileiro, repatriação, e, portanto, a gente tem recebido fluxo de capital estrangeiro. Isso é um bom motivo para a gente entender o bom humor no mercado com esse horizonte curtinho aí até o final do ano. E isso também remete às projeções sobre a curva de juro, que é tão usada, né, para precificar praticamente aí todas as classes de ativos, e não é diferente para a renda variável, que à medida que o investidor estrangeiro vem para o mercado brasileiro, a gente tem visto também um fechamento, né, as projeções de curva têm reduzido, e isso, portanto, beneficiado nas projeções futuras, né? Afinal de contas, quando a gente olha a bolsa de valores, a gente quer sempre descontar, né, o valor, o fluxo de caixa futuro e trazer para valor presente, e isso é muito beneficiado quando as taxas de juros futuro começam a cair. Portanto, a combinação desses dois fatores é que levou a gente a esse acréscimo marginal, mas sim, mais ainda evidente para os 150 mil pontos, Gabriel. 150 mil que vão depender do investidor gringo trazer o dinheiro lá de fora, então a gente está esperando, tentando atrair esse investidor internacional. Rafi, eu queria entender essa dinâmica. Vocês veem a potência para chegar nesse 150 vinda apenas lá de fora, sem grandes alardes, por exemplo, do investidor aqui do Brasil, seja institucional ou mesmo investidor pessoa física? Olha, né, o ideal é que tenhamos todos os participantes possíveis no mercado e todos eles na mesma direção. E não é o que vem acontecendo. Basicamente, todo o fluxo que a gente tem visto na B3 hoje, de entrada de capital, de entrada de compras de ativo, é de fluxo de capital estrangeiro. A gente tem visto que o investidor local, institucional local, ainda segue numa posição de bastante resguardo, de cautela. A indústria de fundos de multimercados, a gente tem visto nos últimos dados ainda sofrendo resgate, né, e numa posição conservadora, tendo a preferência da renda fixa em relação à renda variável, né? Então, indo para a sua resposta, né, o ideal é que a gente tenha uma combinação dos dois fatores e que o investidor estrangeiro, sim, ele é uma parcela representativa, afinal de contas, no intraday, 52% deste volume é de fluxo de capital estrangeiro, mas a gente precisa do investidor local também, e este muito alinhado com as questões fiscais estruturais, questões econômicas, né? Com as visões de longo prazo, que estão muito além da taxa de juros Selic, da eventual queda dela no futuro, né, pela frente. Então, é uma combinação desses dois fatores. O fluxo gringo ele é muito bom, mas acaba sendo também um ponto de risco todas as vezes, né, que a gente fica altamente dependente dele. Afinal de contas, da mesma intensidade que ele entra para comprar os ativos, ele pode apertar um botão e sair também. E a gente tem que colocar isso também nas nossas planilhas de risco, Gabriel. Perfeito, o saudoso professor Alexandre Cabral fala que o dinheiro de gringo ele vem, faz o que ele tem que fazer e vai embora. Então, tem essa característica aí do dinheiro do gringo, fala, ó, vem, ganha dinheiro, não tá mais bom, não tá mais legal,
parte para outra, tira o dinheiro e puxa a carroça. E aí eu queria entender, claro, Rafi, eu estou escutando já há bastante tempo, a bolsa está barata, os ativos brasileiros estão muito baratos, isso atrai muito investimento internacional, afinal, até o dólar está ajudando, a moeda lá dos gringos, se a gente levar em consideração que é a maior moeda do mundo, todo mundo está olhando tudo pela perspectiva do dólar, está bem mais forte do que estava alguns anos atrás. Chegou a bater nestes mais de R$6 há poucos meses atrás. E eu queria entender, Bolsa Brasileira, depois de todo este rally, depois de ter batido uns 140 mil pontos, ainda está bastante barata, muito barata, como de costume sempre está? Então, sim, ela está barata. A gente tem um múltiplo que é bem comum, que a gente acompanha aqui, né, que está negociando hoje, é o preço sobre lucro, né, que para que a audiência entenda o que eu estou falando, é a perspectiva em anos, né, de quanto o nosso capital possa retornar em investimentos, né? E hoje, ajustando a perspectiva de preço com o lucro das companhias, ele está em 8 vezes, né? Para uma base de comparação, por exemplo, os Estados Unidos está negociando na casa de 22 vezes o S&P 500 e 26 vezes o Nasdaq. Então, o Brasil, dentro dessa composição e na comparação desses múltiplos, contra economias desenvolvidas e o próprio mercado emergente, a gente está barato sim. Agora, o fato de estar barato não significa que tem que comprar e não temos preocupações no curto prazo, né? Recentemente, a gente fez um estudo aqui de um número que ele representa o prêmio de risco do nosso mercado, do Ibovespa, né? E o prêmio de risco é uma base de cálculo que a gente faz dos rendimentos em renda variável em detrimento do que a gente esteja vendo na renda fixa, que afinal de contas são dois instrumentos complementares, né, aos investimentos. E quando a renda fixa está valendo mais, né, as taxas de juros estão ficando mais caras, mais altas, o investidor sai da renda variável para comprar renda fixa e a recíproca ela também é verdadeira. E nesse último rally, Gabriel, a gente pôde perceber que a bolsa andou, mas como os juros reais, né, aqueles juros descontados da inflação, eles não cederam, o prêmio de risco do Ibovespa caiu ao invés de subir. Ou seja, no curto prazo, a gente tem um pouco de preocupação, porque o prêmio de risco está hoje 5,3, abaixo da nossa média histórica, que é de 6,2, negociado no seu nível mais baixo desde 2021. Portanto, mesmo que a gente veja um desconto e o Ibovespa, planeja um Ibovespa para os 150 mil pontos no final desse ano, no curto prazo é preciso ter um pouco de atenção, porque não está tão atrativo quando comparado com a renda fixa. Afinal de contas, tem aí níveis de juros reais bem atrativos. E nesse equilíbrio, a gente fica um pouco cauteloso e é um ótimo momento para reequilibrar portfólio, para ajustar, né, esses mecanismos de renda fixa com renda variável no momento que a gente vive de fases de correção no mercado, que é extremamente natural quando a gente lida com riscos, lida com um movimento de curto prazo. E, por fim, para encerrar aqui a minha fala, um outro prognóstico que a gente fez, passada a temporada de resultados do primeiro trimestre, o lucro por ação, as estimativas de lucro por ação, elas caíram ao invés de subir, porque, basicamente, o nosso mercado, o Ibovespa, ele é muito contaminado por mercado, por commodities e bancos, né? E como a gente tem uma preocupação de desaceleração da economia global, ou eventualmente uma recessão econômica no mundo, em função de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, com as tarifas, o prognóstico com as commodities ficou menor e, portanto, as estimativas de lucro menor, e isso, portanto, faz com que o lucro por ação caia. E isso também tira um pouco de atratividade e faz com que essa performance recente do Ibovespa bata com a cabeça no teto, como a gente gosta de explicar. Então, são mecanismos que eles não contradizem o que a gente disse no início da fala, né, fazem parte do processo de correção para voltar a subir, mas que vale o investidor ficar atento a esses movimentos mais de curto prazo. É exatamente isso que a gente alertou no nosso relatório recente, Gabriel. Perfeito. Você menciona a taxa livre de risco, a taxa de juro real. O que a gente consegue levar como comparação aqui é a nota do Tesouro Série B. NTN-B, eu vou puxar aqui pelo Exato. Tesouro Direto, que é mais fácil da gente puxar os detalhes. Tesouro Direto e IPCA para 2029, 7,5%.
E aí, claro, conforme o investimento não cede, esses 7,5% continuam bastante elevados, é uma taxa inimaginável se a gente voltar alguns 2 anos aí para trás, a gente falava, cara, 7,5% de IPCA a mais é muita coisa, não tem como deixar passar. E aí você olha para uma bolsa que está um pouquinho mais cara, porque nós tivemos um rally, o Ibovespa foi para casa dos 140 mil pontos, começa a valer menos a pena se expor a tanto risco. A gente sempre fala, né, Rafi, que o gestor de recursos, ele não briga contra o mercado, ele briga contra o CDI. O CDI está lá na casa dos 14,7 e aí fica difícil entregar qualquer coisa que seja maior do que 14,7 de retorno sem um risco enorme para o acionista, para o investidor que está buscando aí alternativas. Então, com essas taxas altíssimas, fica um pouquinho menos atrativo colocar o dinheiro no risco. E eu queria entender, tem um outro indicador que vocês colocam no relatório que eu acho super interessante da gente comentar, que é o indicador de sentimento da XP, que mudou de otimismo para extremo otimismo. Como é que é esse extremo otimismo? Também mais um dos sinaizinhos aí de alerta para o investidor que está buscando alguma movimentação de curtíssimo prazo? Exato. Esse indicador ele é muito interessante, dado que a gente tem uma rede com uma capilaridade gigantesca, super ampla, né? A gente questiona os assessores de investimentos, né, sobre as suas bases acionárias junto aos seus clientes, e a gente tenta extrair um humor baseado nessa pesquisa, né? E aí cabe lembrar que a nossa audiência, que na virada de dezembro para janeiro, esse indicador ele bateu 0%, ou seja, ele estava no seu extremo pessimismo. E, curiosamente, a Bolsa começou a recuperar e bateu recentemente agora, saiu lá do 116, 117, não me falha aqui a memória, e a gente bateu recentemente agora os 140 mil pontos, um novo recorde histórico absoluto, né? E na nossa pesquisa recente, como você comentou, ele bateu 100%, que é o extremo otimismo. Assim, melhor que isso não dá para ficar. E aí a pesquisa revela duas posições importantes, né? Uma que acaba sendo como um indicador que conduz o humor, né? E o segundo como um indicador contrário, né? Que a gente chama em inglês de contrarian opinion, né? De opinião contrária, que quando ele está muito otimista e no seu extremo otimismo, é bom a gente ficar um pouquinho mais cauteloso, que talvez as posições, as posições expostas no mercado, né? Talvez não repercutam esse extremo otimismo, o mercado começa a normalizar um pouco, e aí juntando com esses dois fatores que eu acabei de comentar, o lucro por ação menor e o prêmio de risco do Ibovespa menos atrativo, acaba tendo uma combinação aí de um pouco mais de cautela de curto prazo. Não tira o brilho de longo prazo, mas no curto prazo um pouco mais de cautela. Perfeito, para o curtíssimo prazo, para o curto prazo, atenção para estes fatores levantados aí pelo Rafi, pela equipe da XP. Muito obrigado por compartilhar este relatório conosco, Rafi, essa visão para o Ibovespa na casa dos 150 mil pontos. Espero que a gente consiga manter esse otimismo, que o mercado se desenvolva um pouco mais, que a gente já está aí apanhando há alguns anos seguidos com essa bolsa de valores que não sai do lugar. Sempre bem-vindo à nossa programação, uma ótima tarde a você, um ótimo trabalho, uma boa semana. Obrigado, Gabriel. Bom trabalho para você e boa tarde a toda a audiência. Valeu, Rafi. Tchau, tchau.